Aí vamos lá, o que interessa de verdade, né? Paulo Guedes, liberal clássico, posto Ipiranga do Jair, excelente ministro de Economia, com uma equipe liberal técnica excelente, que tentou aprovar várias reformas importantes para reduzir o Estado, privatizar estatais e tudo mais, declara apoio ao Flávio, prevê vitória da oposição em 2026 e diz que a ascensão da direita é global. E é, né? Javier Milei, na Argentina, liberal, libertário, não tem nada de nacionalista, estatista, defensor do Estado como locomotiva e contra privatizações, que nem alguns que se dizem bolsonaristas, e defendem até o Aldo Rebelo comunista, ou o Ruizão do PCO, sem falar do Dugin, o intelectual do Putin. É a esquerda sendo detonada por liberais em aliança com conservadores, como Paulo Guedes sempre disse que era fundamental. Isso é louvável. Não ficar detonando liberais e fingindo que o Armínio Fraga, a Helena Landau, o Pécio Arida, o Luiz Stumberg, toda a turma que fez o L é liberal como é o Paulo Guedes. Não, eles são liberals, liberais entre aspas, no sentido americano, ou seja, progressistas, esquerdistas, seguidores do George Soros. O que isso tem a ver com o Paulo Guedes? O que isso tem a ver comigo? Sou o primeiro a detonar o Armínio Fraga e companhia? Absolutamente nada. Mas existe um esforço deliberado de misturar alhos e bugalhos. É mais uma vez fogo amigo. Aí vem a turma do MBL, né, tentando se vender aí como alternativa à polarização também do Flávio com Lula. Né? Não engana ninguém, né? Ou engana algumas pessoas, porque sempre tem otário para tudo, ainda mais os mais jovenzinhos, né, que é o público-alvo do MBL. Né? Em mensagem presidenciável do MBL, do Missão, relatava o uso de cogumelos mágicos. Não sei se ele está querendo ganhar voto de imberbe de 16 anos, né? Mas talvez isso explique alguns delírios megalomaníacos do Renan. Né? Renan, que aliás é alguém muito preconceituoso, né? Disseram que seria traço. Seriam 150 pessoas, de acordo com o gordinho da Flórida. Já somos 7%. O gordinho da Flórida sou eu, tá? Aqui ele, de novo. Reincidente. Aqui. Nicolas é acusado de gordofobia, porque diz que a Globeleza não devia pesar, sei lá, 300 quilos, né? Tem que ter algum padrão de beleza, mas... E o Renan vai ser chamado de gordofobia por me chamar de gordinho, de gordo, sei lá mais o que ele falou ali, né? Ligo não. Não vou processar nem nada. Porque eu acho que as pessoas são muito afetadas com isso. Até porque eu peso 63 quilos para 1,70. Foi a dieta do câncer. Né? Mas, enfim, me chamar de gordo hoje é fake news. Mas tudo bem. Eu chamo atenção apenas para a postura do cara que quer ser presidente da República, né? Comendo cogumelo mágico e chamando os outros desafetos de gordo, sei lá o quê. Vai longe. E sim, eu acho que o Flávio tem que depois acenar no segundo turno para os 150 votos do Renan. Eu acho importante. Cada voto vale. Até os 150 do MBL. Ou, sei lá, se for 180, se eles se surpreenderem, né, superarem as expectativas, pode ser que chegue perto de 200. Enquanto isso, o Zucco tem 24 e Brizola 21 na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul. Alô, gaúchos! Pelo amor de Deus, tenham juízo. Campanha para o Zucco já. Bora, Zucco! Isso sim precisa de apoio. Até os cachorros estão se manifestando. Agora, sabe quem está na liderança das pesquisas para Senado no Rio Grande do Sul? Manuela Dávila. Gaúcho realmente é um povo binário, né? Eu sei que eu acompanho há muitos anos a política gaúcha, frequentando quase todo ano o Fórum da Liberdade, que me deu o Prêmio Libertas em 2009, né? Aliás, já disse parabéns para o querido
André Marsiglia no X, e aproveito para dizer agora também, né? Ele venceu, não sei se foi o mesmo prêmio que eu ou algum outro, mas no seu discurso foi firme em defender o impeachment dos ministros do STF, foi aplaudir de pé. André Marsiglia é um grande quadro, hoje em dia, de análise, principalmente jurídica, né, contra os abusos do Supremo. Está lá com a gente no Oeste. Talvez passe a ser atacado aí por quem se diz de direita. Aliás, eles confessam, justiça seja feita. Nós não somos de direita nem conservadores. Nós somos bolsonaristas. E, na verdade, não apoiando a Michele ou nem mesmo o Jair, às vezes. É o Eduardo. Bom, vamos mostrar o que o Flávio tem a dizer do Nicolas? Porque o Nicolas, cara, é assim, é a maior potência digital, vamos colocar assim. Mas ele tá contigo. Nós temos. Tá comigo, 100%. Pô, o Nicolas é um moleque de ouro. Apesar da idade baixa para a política, ele tem 29 anos de idade. É um cara que é maduro, é um cara inteligente, é um cara que entende o jogo político, que ajuda demais expondo o PT, esfregando a verdade sobre o PT na cara deles para milhões de brasileiros. Então ele impacta, ajuda, do seu jeito. Que ele faz, né? Porque são os vídeos, pô, maravilhosos. Até brinco com o Nicolas, quem quer ter o roteirista aí? Não, sou eu mesmo. Falei, pô, parabéns, cara, porque os seus vídeos realmente, eles vão no ponto certo, né, sensibilizam as pessoas, viralizam, tem credibilidade e tal. Então fica o Eduardo lá nervoso, aí começam os Mas grupos fala aqui, com ele sobre isso. Aí ficam os grupos aqui se digladiando, porque acho que tem que fazer mais, outros acham que tem que fazer menos. E eu respeito muito o tempo de todo mundo, Vila. Obrigado. Então assim, eu falo, Eduardo, cara, deixa as coisas acontecerem, cara. Eu falo, cara, isso aqui é projeto de Deus, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão entrar mais, vão entrar menos. Mas qual que outras vão virar as costas, outras vão aparecer. O argumento dele é que queria que o pessoal fosse mais atuante. Eu acho que ele fica ansioso, porque ele sabe que a única forma da gente voltar a ter um caminho da prosperidade no Brasil é comigo. Vamos lá, porque a live se estendeu mais do que eu pensava. Hoje não tem música. Aviso aqueles que gostam muito do finalzinho com música ali na bateria e tudo, porque eu não tive tempo. Essa semana tá uma loucura. Minha mulher tá viajando ainda na Califórnia, volta hoje. Eu fiquei sozinho a semana toda, cuidando do moleque, do filho, levando para a escola, buscando, fazendo comida, almoço, jantar, e ainda fui ao médico 3 vezes essa semana. Exame de sangue, consulta, e uma boa notícia que eu dei no X, né? Meu pulmão tá limpo, aparentemente. Pelas imagens, deu para ver. Ainda não tem a análise do radiologista, mas a minha médica de transplante viu e falou, Rodrigo, eu não sou radiologista, mas estou vendo a imagem. As manchas que tinham sumiram. Ou seja, devia ser mesmo uma infecção por fungo, e o antifungo que a gente deu resolveu. Então, obrigado a todos pela oração, pelo carinho, pelo apoio. A princípio, curado. Tem aí a questão da catarata, a gente vai fazer uma cirurgia lá na frente e resolver. Mas estou me sentindo bem, ainda tem alguns side effects, mas estou bem e a princípio curado. Então, muito obrigado a todos. Enquanto isso, o Lula segue destruindo o Brasil. Esse deveria ser o foco, né? Endividamento das famílias vai a mais de 80% em março, bate recorde. Todo mundo endividado. Quem não está endividado está em assistencialismo. 94 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de assistência do Estado. Esse é o projeto do PT. Criar pessoas dependentes do Estado. Está indo de vento e poupa. E eu, acho que eu fui um dos primeiros a fazer essa analogia, mas está pegando mesmo, né? Eu digo para vocês que o Lula não para de cometer gafes, como diz a imprensa, né? Porque ele está gagá. Está com 80 anos, fica postando, a própria Janja fica postando, né? Com a ajuda da inteligência artificial. O Lula sarado, se exercitando, tudo isso é uma forma de levantar uma cortina de fumaça para aquilo que todo mundo está vendo. O cara confunde a ex-mulher Marisa com a atual, mistura tudo, não fala lé com cré. Tá aqui, né? Um site de esquerda, com viés de esquerda nos Estados Unidos, dizendo o Biden do Brasil, a candidatura geriátrica de Lula à reeleição, arrisca o retorno do bolsonarismo. Eles não estão felizes com isso, mas nós estamos. Né? Por fim, vamos falar rapidamente do caso do Banco Master, porque eu já me estendi muito hoje, ainda tem o Braddock.
Normalmente eu não faço às sextas, mas hoje vou fazer porque segunda eu não fiz, que eu estava viajando. O problema do caso do Banco Master, eu sempre tenho repetido isso, é que é tanta gente envolvida, tanta gente, que a Operação Abafa vai ser muito forte. É tanta gente envolvida que a gente não consegue nem lembrar dos nomes, tem que pegar a cola. E que vai da esquerda à suposta direita. Quem está fora? Bolsonaro e sua família, toda a turma do Partido Novo, muitos do PL, e por aí vai, mas em geral pegou geral, né? Em geral pegou geral. O Marconi Perillo recebeu 14 milhões e meio. Aliás, uma coisa curiosa desses valores todos de prestação de serviço. E eu faço aqui uma ressalva. Não é porque recebeu dinheiro do Master que é algo ilícito, corrupto, lavagem de dinheiro ou coisa e tal. Porque não havia ainda a liquidação pelo Banco Central e a informação de que o cara é um fraudulento que parece o Jeffrey Epstein brasileiro. Mas, via de regra, é suspeito. E os valores são impressionantes. 14 milhões e meio para o Marconi Perillo. 10 milhões para o Léo Dias. Porra! Publicidade cara essa, né? Alô, avocado, quer fazer um sponsor aqui na minha live? Por esse valor? Não aceito. Bom, Gustavo Loyola, mais de 5 milhões, ex-presidente do BC. Quantos consultores tinha? Foi mais de R$500 bilhão só para bancas advocatícias, sendo que, claro, 80 milhões só para o escritório da família Moraes. Pequenininho o escritório, 10, 11 advogados, sendo que 3 são da família, a esposa e os 2 filhos do casal. Está todo mundo envolvido. Aí a gente entende que a Operação Abafa vai ser muito forte. Muito forte. CPMI do Banco Master vai sair. Acordo de delação do Vorcaro com a PF e o Ministério Público vai sair? Tomara que sim. A gente precisa passar esse país a limpo. Mas é muita gente envolvida. Muita gente. Do lado do PT, né, do Lula, Lewandowski levou quase 3 milhões, Guido Mantega levou acho que 8 milhões, o Temer levou 10 milhões. É impressionante, né? Mas aí tem lá o ACM Neto, quase 2 milhões, o Rueda, do União Brasil, 1 milhão. E alguns devem olhar e falar assim, porra, me vendi barato, né? Alexandre de Moraes, 80 milhões até agora. 139 milhões, 129 milhões no contrato. Deve ter gente se sentindo diminuída, né? Aí tem esse caso do Sicário também, estranho, né? Prefeitura registra que Sicário foi enterrado 1 mês antes da morte. Que coisa estranha, né? No mesmo dia, sai a informação de que o atestado de óbito não tem causa-morte. Ainda não está definido. Aí nós temos que acreditar que um assassino de aluguel, que é o que quer dizer sicário, provavelmente o cara que fazia os serviços sujos do Vorcaro, tipo, quero quebrar todos os dentes daquele jornalista do Globo, Lauro Jardim, quero moer aquela vagabunda da minha ex-empregada. Acho que era o sicário que devia aparecer nessa hora, né? Chefe, quando é que é para fazer o serviço? Esse cara que foi preso várias vezes, é preso numa cela da Polícia Federal e se mata com uma camisa? Dá licença da gente desconfiar que essa história está esquisita? Até o diretor-geral da PF viajou a custo do Master para Londres, para aquele evento lá, né, do Clube do Uísque, que custou 3 milhões de reais. Estava lá o Messias, que eu espero que o Senado rejeite, mas tenho dúvidas. Estava lá o diretor da Polícia Federal, o Alexandre de Moraes, o Gonê, só turma boa, né? Por isso que eu desconfio que
a Operação Abafa vai ser muito forte. Até eu começar a ser atacada, eu não sabia nem o que era fazenda de comentários de bot. Aí, enfim, aí foram me explicando que é disso que eu estou sofrendo, mas é essa parte dessa baixaria. Então, a gente está vendo que é uma boa, né, isso. O artigo diz que o algoritmo vai definir pautas sem que os editores percebam. Já está um pouco assim, né, Rodrigo? Como assim é uma coisa? Porque se a gente for reparar, as chamadas, muitos é só para clique, né? Mas você acha que isso vai mudar com ele agora, o Oracle comprando a CNN? Eu espero que sim, né? Essa coisa de clickbait e de falar para as plateias cativas, né? Para os nichos, isso é um problema da mídia, é um problema das redes sociais, né? Vai criando aquela câmara de eco, né? E isso não é saudável para os debates, né? Então as pessoas deveriam valorizar, né, o contraditório, não colocar ninguém como Deus da razão e dono da verdade, né? Porque, enfim, todos somos falíveis. Infelizmente, tem muita gente que trata a política, ou quase qualquer assunto, como torcida de futebol, né? Ele só enxerga o seu time, todos os outros são inimigos, adversários tratados como inimigos, né? E é isso, seu time está sempre certo, nunca erra, porque você faz críticas apenas fechadas ali para não desgastar o time, né? E isso não é legal, né? Então, agora mesmo alguém perguntou no chat assim, Rodrigo Constantino é bipolar? Aí eu respondi, eu ainda tive tempo de responder, eu falei, não, apenas independente mesmo. Né? Então, às vezes também. É isso às que vezes eu falei. vão ter críticas para a direita e quase sempre crítica para a esquerda, porque eles merecem 99,9% do tempo de crítica mesmo. Claro, mas e eu faço isso e me xinga que eu sou igual a você. Eu sou independente, eu não tenho político de estimação. Quando os senadores que eu gosto votaram naquela lei né, absurda, mas estão pensando no eleitorado. A gente não paga eles para pensar no eleitorado, não. A gente paga eles para fazer oposição, entendeu? E vota neles. Enfim, eu falei, nossa, o pessoal me xinga e tudo. Eu ouvi de alguém muito próximo de mim, não é o nosso chefe lá na outra rede, porque você sabe disso, nós temos total liberdade, mas eu ouvi de uma outra pessoa isso que está falando, não se critica ninguém da direita em público. Eu falei, me desculpa. Ontem mesmo, Rodrigo, uma amiga minha me ligou e falou assim, olha, você falou que fulano de tal recebeu o dinheiro do Vorcaro, ele te ama, ele é seu fã. Eu falei, tá, tudo bem, muito obrigada, mas ele recebeu, tá em tudo quanto é lugar. Ela queria que aí eu falei, amiga, eu amo vocês, eu não tô falando nada, eu estou falando que ele recebeu, ele está na lista. Se foi um trabalho honesto ou não, isso é problema para ele, para a Polícia Federal. Eu não posso omitir, por mais que eu ame você e que ele seja meu fã, que tipo de jornalista eu vou ser se eu, né, falo os nomes e finjo que outros não receberam? Não faz sentido isso, né? É uma confusão, às vezes deliberada, às vezes por ignorância, né, do que é cada papel. Por exemplo, eu vejo muita gente cobrando, né? A Oeste não se posiciona a favor do Flávio. Nem acho que deveria. Não, mas não né? pode. É jornalismo. Em autonomia total, os comentaristas, a maioria defende muitas coisas da candidatura do Flávio e tudo, mas eles tratam a Oeste como tivesse que ser a timeline do Alan dos Santos, que é um programa de militância. Não é. Né? Então, pelo amor de Deus, é não entender o papel de cada um. Isso é a única ordem que eu já recebi de lá, é não fazer militância, nem pró nem contra, é fazer jornalismo. E isso dito, você sabe, eu sou uma jornalista opinativa, nunca recebi, não fale isso, né? Janja, ela apareceu, né? Foi uma coisa muito... Sidônio provavelmente falou que Janja deveria ficar no low profile porque ela estava atrapalhando o seu marido. Não é que Janja aparece cozinhando uma paca, um bicho silvestre. Eu vou te falar, essa moça infelizmente não dá uma dentro. Mas a verdade, para variar, a mulher do Lula
corrigiu Lula ao vivo. Pessoas virou homens no discurso sobre violência doméstica. Janja corrige Lula ao vivo no Palácio. Lula sancionou uma nova lei, o vicaricídio, que são crime de atacar filhos ou dependentes de uma mulher para atingi-la. Isso, infelizmente, eu sempre vejo nas news, é um absurdo. No meio de discurso, chamou os presos por violência doméstica de pessoas. E Janja corrigiu e falou que era homens. Mas a Lei Maria da Penha já protege mulheres nesse sentido. Então, por que a lei nova? E se um pai tiver os filhos atacados para que ele seja atingido? Já a gente vê isso também, a madrasta que mata os filhos, né, do marido. Enfim, isso não é a mesma coisa? É. Aí por isso que ele usou pessoas, mas, de acordo aqui, a lei só vale para um lado. Rodrigo, se a própria Lei Maria da Penha prevê proteção em relações de mulheres, a correção da Janja foi um acerto político ou um erro jurídico embalado pela pauta de gênero? É tudo junto, né? É jogada eleitoral, até porque, como você mesmo disse, né, ficou irritada com os senadores que votaram a favor do PL da misoginia, né? Porque a esquerda fica usando isso para dizer o seguinte: se você votar contra, você é um misógino. Se você votar contra a questão lá do trabalho do 6x1, você é contra o trabalhador. É o monopólio da virtude, né? Então a Janja embarcou nessa. Agora, a Janja tem alguma coisa a dizer sobre um enteado que chamou ela de desculpa, né? Mas eu tenho que reproduzir, puta. O que a Janja tem a dizer sobre o enteado que chama ela assim? Acho que nada, né? O Lula já disse que se for do Corinthians, tudo bem bater em mulher, né? Então, de novo, esse pessoal é muito hipócrita. Não é essa. Nem a Lei Maria da Penha é boa cá entre nós. E o Brasil Paralelo fez um documentário mostrando a origem desse troço, enfim. Eu sei que muitos da direita acabam embarcando até nesse uso de linguagem da esquerda, mas para mim, feminicídio é uma narrativa. Existe homicídio. Existe homicídio. Agora, pouquíssima mulher é morta porque é mulher. Ela é morta porque o marido é louco, ciumento. Então tem vários motivos. Né? Agora, feminicídio é uma forma de você criar uma diferenciação de quem mata homem. Ora, é como se matar homem, se a mulher matar homem, tudo bem. Né? É uma loucura isso. Então, eu vejo tudo isso como uma discussão populista, eleitoreira e sem sentido. Né? Eu acho que ninguém, para começo de conversa, pode bater em ninguém. O marido não pode bater na mulher, a mulher não pode bater no marido, e o cara não pode bater no outro porque não gosta dele. É um crime. Lesão corporal. Então já está tudo previsto no Código Penal. Então ficam querendo criar narrativas porque, no fundo, estão seguindo uma agenda feminista para tratar todo homem como canalha, potencial predador, estuprador, abusador, agressivo. Isso é uma agenda, né? Que quer dividir as mulheres e os homens como se não fossem complementares, como se o casamento não fosse uma coisa bonita. Eles tratam o casamento como uma coisa, né, uma prisão, onde a mulher é submissa, onde a mulher... Enfim, isso tudo é uma narrativa de gente amargurada, que odeia homens. Sei lá, não faz sentido nenhum para mim. Eu concordo com você, não faz sentido nenhum, e infelizmente nas mentes mais fracas isso tem um peso grande. Eu não sei se você viu, mas eu postei um vídeo ontem de uma menina jovem tendo um ataque de pelanca porque ela pagou R$ 45 e não quer ver homem hétero na balada, não quer ver. Não quer ver, ela odeia, não quer ver o cheiro, não quer sentir o perfume. Aí você vê como nas mentes fracas esse discurso, ele pega, entendeu? Enfim, né? É tudo muito complicado. Esse pessoal vive de narrativas nunca boas, e eu concordo com você. Vamos lá para a última pauta antes de você sair aqui. Vamos ver. Mulher trans critica
Erika Hilton na Comissão da Mulher. Bom, ela tem lugar de fala, né? Quer dizer, na verdade, para criticar a Erika Hilton na Comissão da Mulher, eu tenho lugar de fala, né? Porque eu sou mulher. Mas, enfim. Resumo, a Pauline, influenciadora trans, disse que não concorda com Erika Hilton na presidência da Comissão da Defesa do Direito das Mulheres. Ela admira a Erika, mas diz que há experiências que mulheres trans nunca vão sentir. Eu tenho de concordar. O argumento que a esquerda sempre recusou ouvir acabou de ser dito por quem está dentro do próprio grupo. Vamos ver o vídeo. Eu adoro a Erika, eu acho ela perfeita, intacta, entendeu? Só que eu com certeza não. Você não concorda? Não concordo. Primeiro, no mínimo seria interessante se ela assumisse uma comissão que pudesse defender as mulheres trans, entendeu? Porque a gente sabe da realidade do Brasil, né? A gente sabe a quantidade de mulheres que sofrem, que vivem ainda na prostituição, tudo isso. Aí sim. Você fala das mulheres trans. Das mulheres trans. Mas ela assumiu um papel que não é um papel certo. Pra mim não é. Adoro ela como pessoa. Só que, tipo assim, tem coisas que nós, mulheres trans, nunca vamos sentir. As coisas que as mulheres se sentem. Vou dar um exemplo. Eu vi muitas pessoas falando assim sobre dor do parto, sobre dor não sei o que, sobre dor não sei o que. Não significa que porque ela não tem útero, ela não vai ser mulher. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso fala de gente burra, entendeu? Só que o que eu quero dizer é o seguinte, que tem papéis que dá a César o que é de César, tá tudo bem. O fato dela ser uma mulher trans, ou se ela fazer cirurgia, ou se ela não fizer, não significa que ela vai ser cis. Ela jamais vai ser cis. Eu jamais vou ser uma mulher cis. Então tem certas dores que nós, mulheres trans, sentimos que nenhuma mulher cis sente. Assim como as mulheres cis também, elas não tem vão... dores que vocês não sentem. Então cada um no seu papel. Olha, eu concordo. Eu acho que, enfim, a Erika Hilton deveria... focar em proteger ou em falar para as mulheres trans, que é bem diferente das nossas necessidades, do que a gente vive. Para começar, nós mulheres que não somos mulheres trans, a gente não tem a força de uma mulher trans. A gente não consegue se defender. É só você ver o tempo inteiro quando tem problema na rua de mulher trans com seus clientes, elas batem o cacete nos clientes. A gente vê isso acontecendo e elas têm força para tal. Nós não temos. Mas, enfim, a Erika Hilton, ela quer enfiar goela abaixo, que ela é igual a mim, ela é igual a minha mãe, ela é igual a sua mulher, a sua filha, que, aliás... Só um adendo. Outro dia ela apareceu para mim, mas faz tempo no TikTok, falando que era sua filha, e ela estava falando de um livro que eu comprei, comecei a ler, é uma desgraça só. Ela vai falar, A Million Little... Enfim, a sua filha deve saber, é um livro que estava no best-seller, é muito bom, mas é uma tristeza só tem, enfim, abuso infantil, essas coisas todas aí. Mas o que você acha, Rodrigo? Eu sou um pouco mais radical nesses assuntos, né? Em primeiro lugar, eu não gosto de usar o termo mulher trans. Para mim é homem biológico, né? Homem que pensa que é mulher, que acha que é mulher, enfim. Alguns nem acham e são oportunistas, né? Não dá para crer na sinceridade, desculpa, daquele outro lá que era bigodudo, gritava Corinthians, virou mulher, entre aspas, botando uma peruca e um batom, e continuou casado com a mesma mulher, quer dizer, uma mulher trans, lésbica, que continuou com a mesma vida, mas não dá nem para levar isso a sério, né? Então, assim, para mim não é mulher trans, é homem, né? Que diz que é mulher. E não é porque diz que é mulher que vira mulher. Assim como uma pessoa anorexa, ela não está gorda porque diz que está gorda. A gente olha, a gente pesa e a gente vê que tem 40 quilos ou 30 e está magrinha, né? Então, isso é um distúrbio identificado pelo DSM, assim como é também, né, a disforia de gênero. O Trump acabou com essa brincadeira aqui nos Estados Unidos, e aí várias empresas respiraram aliviada e aí acabou a palhaçada. Até o COI agora, Comitê Olímpico, já decretou que homem não joga em esporte feminino. Imagina um homem biológico, portanto, com hormônios, com força de homem, tudo, entrar num ringue e poder espancar uma mulher. Tem acontecido, né? Estava acontecendo. Então, ainda bem que o COI tomou essa decisão.
No Reino Unido, a Suprema Corte também acabou com essa palhaçada, né? E olha que o Reino Unido está bem woke. Então eu já não levo a sério nem esse papo, né? Enfim, e tudo. Agora, vamos pensar aqui, né? Essa outra que discorda da Erika Hilton na Comissão da Mulher, né, disse o seguinte: é só gente burra que diz que mulher tem que ter útero. Então eu me pergunto, né? O que é uma mulher? Aliás, o Matt Walsh fez essa pergunta num documentário excelente e não conseguiu uma resposta. Eu responder. Eu vi esse documentário. O que é uma mulher? Não alguém que menstrua, tem útero, pode parir, né? É o quê? É quem acha que é mulher? Então é tão vago e subjetivo assim. Então as mulheres têm que ser coerentes, né? E todos têm que ser coerentes. Por isso está rolando uma briga entre o movimento feminista e o movimento trans, né? Tem que ser coerentes e dizer o seguinte: para de falar que só quem pode discutir aborto, por exemplo, é mulher. Porque qualquer um pode se dizer mulher. Agora, ficaram irritadíssimos com o Nicolas Ferreira quando ele virou Nicole e botou uma peruca. Ele fez isso para ridicularizar essa turma. Foi multado. Falar a verdade agora leva multa. E você tem razão. Então, assim, Trump fala. Eu não levo a sério essa loucura, tá? Eu não sou negacionista. Existe uma ciência chamada biologia, e existe homem e existe mulher. Agora, tem gente confusa no meio do caminho, tem gente... Tem. Agora, desculpa, não pode me obrigar a chamar de mulher quem eu tô vendo que é homem, né? Então, comigo não vai rolar. Eu, graças a Deus, estou nos Estados Unidos, não preciso ter medo, né, dessa patrulha toda. Eu vou falar o que eu penso sempre. Graças a Deus que o Trump foi eleito aí e ele literalmente arrancou essa ideologia woke, fez pá. E como o mundo tende a imitar os Estados Unidos, isso foi, né, acabando nos outros lugares. Assim como o wokeismo começou aí, ele acabou aí. E nós aqui estamos atrasados, porque o Lula continua com essa pataquada cada vez mais. É um absurdo, né? Rodrigo, você se lembra, não sei se o Biden, né, quando ele estava presidente, ele estava seguindo, foi o auge dessa coisa woke. Eu lembro que ele contratou uma pessoa que tinha um papel importante no governo dele, que era um desses homens que se dizia mulher. E aí ele foi pego, que as roupas de mulher que ele usava, ele ia para o aeroporto e roubava, se lembra disso? As malas. Ou seja, não checaram. Lembro perfeitamente, era um careca. E tinha outro também, no lugar do Robert Kennedy Jr., na área de saúde, tinha também um desses. Tinha também, exatamente. Quer dizer, então não era nem... Eles nem checavam o background, né? Bastava dizer que era trans, que era que ele botava. Isso foi um absurdo, né? E parou com isso, né? E o pessoal... E aí a gente sabe, as empresas foram perdendo dinheiro, né? Então, enfim... O Renato está com problema, vamos com a pauta do filme do Bolsonaro. O diretor vai entrar aqui para conversar com a gente, né? Finalmente a direita acordou para o fato de que a gente precisa ocupar todos os espaços. E isso quer dizer também culturais, né? Porque cultura é vida e muda opinião, né? Então estamos todos ansiosos para ver o filme. Deixa eu ver aqui. Deixa eu liberar a Consta. Deixa eu te dar boa noite, obrigada. Ficou um pouquinho mais porque o Renato não apareceu, mas bom fim de semana, boa noite, até semana que vem. Valeu, Ju. Obrigado a todos da audiência também. Tenham um ótimo final de semana. Até semana que vem. Vamos agora, né, receber o diretor do filme. Oi, tudo bem, querido? Que honra ter você aqui. Oi, Juliana. Boa noite. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz com a participação no teu programa, viu? Adorei a tua introdução falando da cultura, falando que tem que ocupar espaços. Isso foi lindo. Obrigado, viu?
Temos, né? É exatamente isso. Isso é um papo que a esquerda já entendeu há muito tempo, né? E vem dominando isso. E agora eu acho que nós acordamos para isso. Mas me conta um pouco a ideia do filme, como foi, como tem sido. Juliana, a ideia do filme eu costumo falar, acho que as boas ideias vêm de bate-papos, né? E eu estava tomando um café com o Eduardo e o Mário Frias, e Eduardo Bolsonaro, e nessa conversa o Mário falou assim: Dori, o Eduardo está querendo fazer um filme sobre o pai dele, você consegue ajudá-lo? Eu falei, lógico. Aí eu até brinquei, estou pronto, né? Só que aquela conversa ficou ali. Depois a gente encontrava, falava, vamos fazer o filme? Vamos. Ficava ali. E o filme começou de verdade. Um sábado à noite, o Mário me liga e fala assim, ó, o Carlos está aqui em Brasília, vamos filmar na segunda? Eu falei, vamos? Beleza. Foi assim, aí ele falou, alinha com o Duda, com o Eduardo, que a gente vai filmar na casa dele. E aí filmamos na segunda, e no outro final de semana a gente já estava em Eldorado Paulista, em Miracatu, filmando com as irmãs do presidente e com o Renato Bolsonaro, sabe? Sim. E aí aí eu tô falando 2023, sabe? O filme a gente começou a filmar em 2023. E aí, devido à agenda do Flávio e do presidente Bolsonaro, demorou um pouquinho filmar com eles. E o presidente Bolsonaro foi o último a filmar com a gente, em 2024. E o filme ficou pronto no final de 2024. E agora a gente está levando para o cinema para mostrar essa bela história para todo brasileiro, né? Que emoção, né? Então quer dizer que surgiu de um papo informal com o Mário Frias e o Eduardo Bolsonaro. Mas como vocês conseguiram? Conseguiu captação? Como foi isso? Quem ajudou? Quem não ajudou? Juliana, o filme não tem R$1 de incentivo. Não tem apoio de nada. É um filme feito com amor, com muita relação. Assim, na força de vontade, 90% dos profissionais que trabalharam no filme, que foi até uma questão minha, questão de escolha, são todos conservadores. Eu não poderia trazer uma equipe que não fosse bolsonarista para fazer esse filme. Então, quando a gente começou a pensar no filme, depois daquela conversa, eu comecei a pensar numa equipe para o filme, sabe? E aí eu comecei a falar, olha, eu tenho a possibilidade de dirigir, de produzir o filme do presidente Bolsonaro. Aí eu fui falando com alguns amigos e, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse filme sem recurso algum. A gente não incentivo zero. Até mesmo porque eu acho muito difícil. Assim, eu tenho projetos aprovados na lei de incentivo. Eu tenho um longa na fase de captação, mas, infelizmente, a gente está falando de um diretor conservador em um segmento totalmente esquerda, né? Esquerda, e aí, totalmente. Portas se fecham, né? Portas se fecham, olha que coisa, né? É isso, por isso que o Lula tem tanto puxa-saco, né? Por isso que os artistas exatamente ficam puxando o saco dele, não importa o que ele esteja fazendo para o país. Vamos ver o trailer do filme? Passa aí o trailer, produção. Ele marca muito como foi a infância dele, mas ele não entra em tantos detalhes. Ele diz que foi muito sofrida, muito pobre, por mais que a família sempre estivesse unida. Com esse jeito, né, de durão dele, que a gente compreende, mas não julga, é que a gente foi forjado. Eu costumo até dizer que era o Olavo de Carvalho na parte filosófica, formando uma intelectualidade, uma nova academia, e o Jair Bolsonaro no fronte político. Eles conseguiram revolucionar o país e trazer para dentro da política, essencialmente utilizando a internet, para fazer acontecer o Brasil que nós queríamos. E a esquerda, ela estudou isso.
Olinda, o nome dela, a gente chamava de Lindinha, né? Ela morreu sem saber que ele teve facada. Meu pai sempre foi uma pessoa de personalidade muito forte. Sempre quando bota na cabeça, sempre foi difícil tirar. Não tem uma maneira de você fazer o cara ficar mais forte ainda do que você tentar arrebentar com ele de um jeito covarde. As pessoas se identificam com ele, então ele ficou muito maior do que ele mesmo. Muito emocionante, né? Gente do céu, eu confesso que, olha, vou falar uma coisa para você. Eu conheci o presidente Jair Bolsonaro, eu fui convidada para estar com ele lá em Brasília, e na hora que ele entrou na sala, eu fiquei nervosa. Eu não sei bem por quê, porque não sei se era uma figura... Ele é muito alto, né? Não sei se as pessoas sabem, ele é um homem alto, ele tem uma postura muito firme, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, ele não fica fazendo piadinha, mas ele faz umas piadas pontuais para quebrar o gelo. Mas o que me chamou a atenção e que me fez olhar para ele com admiração é o quão sério ele é, entende? Ele tem uma postura de um homem sério, e eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso, né? Sim, desculpa. Não, pode fala. Continuar. Não, é você, não, fala. Assim, ele é tímido, né? E a piada é fácil para quebrar o gelo. Foi o que as irmãs me falaram. O Jair é tímido, aí ele vem com a primeira piada. E a piada dele é muito fácil, né? O riso é muito fácil. É uma figuraça. Exatamente, eu posso até dizer, na época estava eu e um político, só nós dois que estávamos na sala, ele estava aquela coisa, se ele iria ser preso ou não, e aí esse meu amigo falou para ele assim, mas Jair, vai para os Estados Unidos, pede asilo, o que você está fazendo aqui? Você provavelmente vai ser preso. E aí eu lembro que ele falou assim, eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou fugir para lugar nenhum. Aí, de repente, ele pega um bando de nota de R$2, botou na mesa e falou assim, pronto, tô pronto para fugir, com um bando de nota de R$2, sabe? Para quebrar o gelo de uma coisa séria, né?